a partir do momento que você descumpriu o contrato, uma das cláusulas pode ser, eu vou ter ou a reversão ou a execução da garantia, né? Sim. Por isso que é importante a garantia. Porque a hora que eu tenho ela, o que acontece? Vamos falar que eu tenho um seguro-garantia, Sim. prestado por um banco, por uma seguradora. É muito simples. O contrato é inadimplente, não cumpriu o contrato, eu vou, executo o seguro e recebo o dinheiro. Acabou. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Júnior e o assunto do dia é criação de empreendimentos imobiliários, mas na ótica da visão do dono do terreno, do proprietário. Se é a tua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Luiz, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, Rafael. Tudo Bom bom? dia. Obrigado por estar aqui. Então, Luiz Antônio Júnior, sócio da Taino Advogados, formado em 94. E atuamos aqui na região do Jacareí, Vale do Paraíba e um parte da Grande São Paulo. E vamos lá, esse é um assunto assim super diferente, né? Então assim, criar um empreendimento imobiliário, uma torre, um bairro, enfim, né? Como é que você vê esse começo, né? O cidadão ele tem ali um lote, como é que tudo inicia do ponto de vista jurídico, doutor? Geralmente, o que a maioria das famílias que a gente atende, elas herdam as áreas, né? Então, lá atrás, o pai, o avô conquistou essa área, a área foi ficando legada a um segundo plano, e ela chega nos sucessores que geralmente já não convivem mais com não tem mais o histórico da área, não tem apelo sentimental da área. Às vezes a área foi de agricultura, então eles também já não estão na parte da agricultura, mas enfim, e eles querem dar um destino. E aí é que eles procuram as construtoras para que, dependendo da aptidão da área, você lance o empreendimento imobiliário, seja um loteamento aberto, loteamento fechado, edifício, enfim, aí edifício comercial, enfim, aí vai. Então começa desse jeito. E sempre essa avaliação, quem faz é um negócio ali jurídico entre proprietário e construtora, né? Nesse momento ainda não tem tanta atuação do advogado, né? Na realidade deveria ter logo do começo, né? Desde o início da área. Por quê? Para que a gente possa apresentar uma área para uma construtora, para uma eventual parceria, a área precisa estar, a gente fala, preparada para isso, inclusive documentalmente, né? Sim. Então você tem o aspecto técnico da área, que aí é a parte de levantamento planaltimétrico, topografia, e a parte legal, porque a maioria dessas áreas ela precisa ser retificada. Então não adianta nada eu procurar um parceiro, né, uma construtora para fazer um empreendimento na área que a minha família tem, vamos colocar dessa forma, se essa área ela não está habilitada, né? Se lá no registro de imóveis eu tenho uma escritura que é de 1960, eu tenho uma transcrição, não tenho nenhuma escritura, desculpa, uma matrícula, né? Então eu preciso fazer a retificação de área, às vezes eu não sei se eu consigo fazer ela administrativa ou judicial, e isso demanda tempo. Sim. Hoje, por exemplo, você não tem uma retificação de área, dependendo do registro de imóveis, quando ela é extrajudicial, que não seja feita com pelo menos de 6 meses a um ano. Sim. Então, como que você leva um contrato, uma parceria, sem saber se aquela área tá ok, não tá? A construtora vai exigir isso da família, né? E tudo isso é tempo, né? Porque a construtora, quando começa a trabalhar, ela começa a te dar prazo também. Então, o ideal é que, primeiro de tudo, procure um advogado que atue na área, faça a verificação dessa matrícula, como que ela está, levante toda a documentação e aí sim você comece a procurar as parcerias. E até uma questão assim de regularizar, porque às vezes até é uma posse, né, doutor? Precisaria eventualmente até consolidar essa propriedade por um usucapião, alguma coisa, né? Sim, você tem alguns meios, né, para legalizar, né? Então, às vezes você tem lá um inventário que não dá registro, né? Sim, sim. E aí você regulariza com o usucapião. Então, na verdade, tudo isso demanda tempo. Então, não dá para fazer no afogadilho e a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque lá na frente isso vai refletir na área. Então, realmente, a recomendação é sempre começar com o advogado e com a parte técnica. Depois, numa segunda etapa, aí sim, a parceria com alguma construtora. E uma curiosidade minha que não atuo nessa área, doutor, normalmente quem lhe procura possui glebas de terra muito grandes? Como é que é isso daí? Qual que é o perfil normal de quem tá procurando esse tipo de estratégia de investimento? Aí você tem de todos os tamanhos, né, Rafael? Você tem áreas aí de 15, 20 mil metros quadrados, até glebas aí que a gente tem 120, 130, 200 mil metros quadrados ou até mais, né? Então depende muito do que a família tem e da aptidão da área, né? Porque não adianta nada eu ter uma área
eu queria fazer um empreendimento, vamos pegar uma área de 20 mil metros quadrados, que é uma área pequena. Geralmente ali é difícil para poder ter um aproveitamento melhor. Dependendo de onde for essa área, não vai caber edifício, né? Sim. Então não tem jeito, aí realmente tem que olhar tudo. Mas não tem um tamanho de área padrão, não. Depende muito de onde ela está localizada. E nisso que você falou a respeito de não vai caber um edifício, é uma avaliação, na verdade, da construtora. Eles que fazem essa avaliação a respeito se é possível ou não utilizar esse imóvel para essa finalidade junto ao plano diretor do município, essas coisas. Sim, a construtora, ela vai, primeiro, é claro, olhar o plano diretor do município, né? Na sequência ali de uso e ocupação do solo, e outras restrições dependendo dos organismos envolvidos, né? E é claro que tem a parte, principalmente a parte comercial, né? Sim. Porque ela não vai lançar um empreendimento onde ela sabe que ela não vai vender, né? Exatamente. E nessa atuação nossa, assim, porque normalmente nesse caso, né, doutor, você está atuando junto com o proprietário, né? Normalmente a construtora tem um jurídico próprio, né? E nessa linha de raciocínio, assim, que tipo de situações que a gente pode estar analisando para proteger um pouquinho os interesses do proprietário, para ele não ficar tão enfraquecido nesse negócio jurídico? Então, geralmente o que acontece? A construtora ela vem com um pacote, né? Então, todo empreendimento imobiliário você tem que ter uma sociedade de propósito específico que a legislação exige. E aí você tem as formas de participação. Então, geralmente, as construtoras, na sua, diria, maioria, querem trazer a família para serem sócias dessa pessoa jurídica que vai estar nascendo o empreendimento. Esse já é o primeiro risco, porque muitas vezes o que acontece hoje, o risco do empreendimento ele não der certo ou eventual demanda de consumidor, trabalhista, fiscal, ele vai recair sobre os sócios, né? Pelo Instituto da Desconsideração e não tem o que fazer, né? A lei é essa. E muitas vezes essas pessoas físicas, por desconhecimento, elas viram sócias da SPE, aí se lá na frente dá algum problema, vai voltar contra elas na pessoa física, no patrimônio delas, e elas respondem solidariamente, né? Não pela participação. Então, desde então, a gente já precisa começar a mostrar para as famílias quais são os institutos, o que a gente pode fazer para blindar a família e, ao mesmo tempo, ter a garantia de que o empreendimento vai sair e que a família não vai ser prejudicada. Sim. Porque existem algumas etapas. Então, se eu tenho lá, fiz a negociação, ok, assinamos um contrato de parceria, a prefeitura aprova o projeto, aí eu vou ter que passar a área para a construtora ou para a SPE que foi criada. A hora que o proprietário passa para essa SPE, ele deixa de ter a propriedade do imóvel, né? Então, qual que é a garantia que ele vai ter? Que daqui 2 ou 3 anos, dependendo do prazo da execução das obras, que as obras vão estar construídas, o empreendimento entregue, o termo de obras assinado pela prefeitura, liberado para construção, quando for o caso, ou o habites liberado para morar. Enquanto isso não terminar, ele não tem essa garantia, né? O proprietário não tem. Sim. Então, tudo isso faz parte da negociação. Então, a gente costuma assessorar os proprietários em toda a etapa. Então, desde o começo, que é a regularização da área, depois a gente participa de todas as conversas com as construtoras, justamente nesse sentido. Falar, isso aqui, a construtora quer fazer isso. Não, isso aqui eu não recomendo por causa disso, disso, disso. Mas a decisão sempre é do proprietário, né? Legal. E se o proprietário é um pouquinho mais maroto e quer fazer o próprio empreendimento dele? E aí, como é que fica essa situação? Porque, de repente, ele foi lá, ouviu a construtora, tal, achou legal, mas entendeu que ele mesmo consegue tocar. Como é que a gente pode ajudar esse cidadão? Bom, nada impede, né, de querer assumir o risco da operação, né? Nada impede. Às vezes tem. Na área a gente vai assessorar do mesmo jeito. Então, preparar toda a documentação para poder acompanhar a aprovação do projeto na prefeitura, depois o registro no oficial do registro de imóveis e depois as vendas, né? E aí vai embora, né? Porque, na realidade, você começa a vender empreendimento, dependendo do tipo de empreendimento. Hoje, loteamento de qualquer tipo de loteamento, qualquer construtor hoje vende com pelo menos 120 meses. Sim. Chegando até 180. Sim. Olha o prazo disso aí. E a probabilidade de acontecer coisas que atrapalhem todo esse cronograma é gigante. Porque é muito tempo, muita mudança de governo, a economia é outra, acontece de tudo. Começa na aprovação do projeto, né, Rafael? Sim. Porque aí você tem lá, primeiro, a prefeitura. Então, a lei municipal, depois a uso e ocupação do solo,
Aí, ok, aí você vai levar em torno de 1 ano para aprovar o empreendimento. Às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas geralmente 1 ano para você aprovar o empreendimento e levar ele a registro. Só que essa aprovação, ela é dada, ok, você registrou, você pode começar a vender, pode começar a empreender. Só que no meio do caminho a gente já teve situações de mudar a situação, mudar a prefeitura, mudar a gestão, e aquele empreendimento que tinha aprovação, olha só, ele já estava aprovado, no caso era um edifício, ele construído, a hora que chegou a parte final, que era liberar o habite, a prefeitura fez uma nova exigência. E aí? Imagina só, a construtora de um lado, querendo entregar o prédio, com custo que não estava previsto e que não foi objeto da aprovação, ou seja, ninguém tinha essa informação, e aí você fica naquela situação, ou você paga ou você não tem empreendimento. Você vai discutir judicialmente? Não vai. Porque para o consumidor, que é quem comprou o apartamento, não interessa se você está com um problema que você não sabia. O problema é seu, é risco do negócio, não é isso? Sim, exatamente. E um pouquinho antes você estava falando sobre as SPE, né, Sociedade de Propósito Específico. Esse é o modelo mais usado? Como é que tem se acomodado o mercado em relação à forma de fazer essa parceria entre proprietário e construtora? Na verdade, a criação da SPE é uma determinação legal, né? Sim. Então você tem que ter, para cada empreendimento, você tem que ter uma sociedade de propósito específico, até para separar o patrimônio. Separar o empreendimento do patrimônio da empresa, né, da construtora. Antes não, né? Se a gente voltar aí acho que uns 15 anos atrás, se eu não estiver enganado, era tudo misturado, né? Então a construtora tinha N empreendimentos, ela tinha um problema de caixa, algum problema com fisco, com banco, todos os empreendimentos respondiam. Sim. Hoje não, então hoje isso aí está separado. Tem uma segurança para todo mundo. Foi bom você ter falado, porque em caso de quebra não alcança também o patrimônio esse patrimônio específico. Então, não é que não alcança, na verdade, a gente não pode esquecer que a construtora é sócia do empreendimento, né? Sim. Então ela tem as cotas dela, né? Então as cotas dela elas podem ser alcançadas. É que você separa o caixa de uma coisa e o caixa da outra. Pelo menos é para isso acontecer. Legal. Eu lembro, Luiz, de um empreendimento que foi entregue já tem alguns anos, né? Que é ali perto ali do Bar do Tião, aqueles predinhos verdes ali, né? Que eles foram construídos com uma base de um consórcio de pessoas, assim. Cada pessoa que participava desse consórcio era proprietário de um apartamento e daí tinha um fluxo de caixa programado em que cada um entrava com dinheiro. Como é que você vê esse tipo de organização, então, para construir um predinho igual aquele ali? Isso tem, né? Isso tem bastante até. Tem algumas construtoras que elas fazem isso como se fosse uma parceria. Então, ela já tem os investidores, que seriam essas pessoas, né? Sim. Eles entram como sócios ou só como investidores e lá na frente ou eles têm a unidade ou ele tem a receita financeira. E eu já vi prédio construído por um grupo de dentistas, construíram o prédio e venderam. Então, isso é normal, isso tem bastante, até que não é pouco, não. Mas aí já foge um pouquinho, porque é um grupo que se juntou. Sim. Aí você imagina, para qualquer atividade, né? Sim. Só que, eu quero montar um ponto comercial. Pô, eu não tenho dinheiro, mas de repente eu tenho terreno. Eu chamo 2, 3 que tem o dinheiro, a gente vira sócio, constrói, aluga e pronto, está resolvido. Mas aí foge um pouquinho desse escopo. E daí não tem essa questão de mitigação de risco, é mais complicado. Ah, né? Sim, até porque eles não estão, geralmente, ele não está construindo para vender, ele está construindo para uso, né? Sim. Legal. E voltando ali no nosso tema, né, tem um problema com relação ao dinheiro, né, que você acabou de mencionar, né, que esse acho que é um dos maiores problemas de se fazer qualquer coisa. Como é que fica, então, a questão da proteção do proprietário nessa situação? Porque você falou, ele vendeu, né, o terreno, esse terreno entrou no patrimônio da SPE, né, saiu do patrimônio dele. E daí ele não tem mais risco financeiro, financiamento imobiliário. Como é que fica toda essa parte de realmente conseguir o capital necessário para fazer o empreendimento? O risco do empreendimento é da construtora. Até por isso que ela tem uma participação muito maior no valor geral de vendas, no VGV que a gente fala. Uhum. Então, a participação maior é dela, o risco do negócio é dela. Até porque ela tem expertise, não é o proprietário, né? O proprietário não tem que ter essa expertise. E aí o mercado ele oferece alguns tipos de garantia. Eu vou desde uma confissão de dívida da própria construtora e dos sócios dela, um seguro garantia, o que mais?
uma hipoteca ou uma alienação de um imóvel da construtora, dando a garantia aos proprietários que ela vai entregar aquele empreendimento, enfim, isso é sempre negociável. E olha-se muito o custo, né? Então a construtora ela sempre vai olhar muito o custo da garantia. Mas aí você tem N garantias aí que podem ser dadas, e aí é caso a caso. Não, legal. E falando a respeito, em cima dessa parte ainda de riscos, né, do empreendimento, todo empreendimento ele tem riscos, né, a respeito de atraso, processo trabalhista, processo de consumidores, enfim, tem N coisas que pode acontecer nesse intervalo até a entrega do empreendimento, né? E às vezes até depois da entrega do empreendimento, né? E como é que a gente faz, então, para blindar esse proprietário que ele entrou ali, né, nesse projeto, para ele não ser alcançado em demandas de terceiros? Então, o primeiro passo, importante passo, é que a legislação ela me permite aprovar o projeto na prefeitura em nome dos proprietários da área. Sim. Isso é permitido. Mas a primeira vedação na parceria com o construtor é que esse projeto seja levado a registro em nome dos terrenistas. Uhum. Porque se você levar a registro em nome dos terrenistas, ele assumiu a responsabilidade pelo empreendimento. Então, quando eu falo que eu oriento meus clientes a não participarem da SPE, é justamente por causa disso. Então, a gente tem outras maneiras de constituir. Então, eles vão passar o terreno para a empresa, existe um contrato de parceria com as cláusulas, com as garantias, como que eles vão receber aquele valor, seja em dinheiro, seja em propriedade, né? Permuta física ou permuta financeira. E aí sim, para eles ficarem isolados do empreendimento e ao mesmo tempo terem a garantia. Certo. Então, por isso que a gente tem que separar, não dá para participar. Se os proprietários quiserem participar da SPE, e a gente já teve vários casos assim, infelizmente eles vão assumir o risco do empreendimento, não tem jeito. E respondem integralmente pelo risco do empreendimento. Legal. E um outro ponto também que eu acho que deve ser, assim, arrepiar os proprietários e os construtores é passivo ambiental, né? Porque isso está sujeito. A partir do momento que você começa a mexer com uma determinada área, levar para a prefeitura e etc., surge um risco implícito de ter um passivo ambiental, alguma coisinha ali de ser apontado. Como é que fica essa situação aí nesse relacionamento deles? Geralmente, o que vai acontecer? Nesse contrato de parceria, vai prever que qualquer risco ambiental que exista no terreno ele é de responsabilidade dos proprietários. Até porque a construtora não vai assumir isso, né? É anterior à parceria. Sim. Então, cabe aí à construtora fazer o levantamento da área, do histórico da área, e há meios de saber se há passivo ou não, né? Depende muito da localização, né? Porque tem áreas que você sabe que pode ter sido, por exemplo, aqui em Jacareí mesmo, a gente sabe que tem áreas que foram objeto de depósito de container, de latões de produto tóxico. Sim. Então a gente já sabe que ali é uma região que isso é problemático. Sim. Outro ponto, nascente, Sim. que é ambiental também, né? Sim. Tem nascente no terreno. Já complicou tudo. Sim, APP. APP é mais fácil, né? Porque você tem lá o rio ou o córrego, você sabe que tem APP. Sim. A nascente, nem sempre você sabe que existe a nascente, né? Exatamente. Só quando você vai fazer o levantamento da área que você vai descobrir se tem ou não. Daí começa a atrapalhar todo esse planejamento, atrasar tudo, e fora onerar mais o empreendimento. Né? Por isso que geralmente nos contratos de parceria, o que acontece? A empresa ela vai ter um prazo de 90, 180 dias, a construtora no caso, para fazer o levantamento da área. Sim. E isso, o que é o levantamento? É fazer visita técnica, levantar histórico, para ver se realmente não tem nada, né, Rafael? E essa é uma diligência que tem que ser feita pela construtora. Sim. Ela fez isso até porque ela não vai avançar, ela não vai colocar mais dinheiro, porque tudo envolve custo, né? Então, ela não vai começar com um projeto, com tudo, se ela tiver, de repente, um passivo ambiental. Então, ela tem que resolver o passivo ambiental primeiro, se é que dá para resolver. Sim, tem que Então, ver. exatamente. Então, não dá para... tudo isso tem que ser visto antes. Legal. Porque depois que você aprovou, aí fica muito mais complicado, principalmente depois que você vendeu o empreendimento. Né? Luiz, e quando a gente está falando desse tipo de modalidade, é óbvio que a família tem ali um interesse em lucrar com isso daí, né? Não faz nenhum sentido assumir um risco de um negócio jurídico se não for para ter uma compensação financeira maior do que uma venda direta, certo?
E nessa linha de raciocínio, como é que a gente faz então para planejar a parte de impostos disso, né? Porque naturalmente, tendo lucro, existem impostos envolvidos que vão dar uma matada né, no potencial retorno desse investimento. E daí de que forma que a gente pode ajudar a família para que ela não seja tão onerada? Então, aí a gente tem a possibilidade deles continuarem como pessoa física no contrato de parceria, né? E aí você já faz o recebimento direto da construtora e o imposto está retido lá. E você tem como constituir uma empresa de administração, geralmente a gente faz isso, até por causa de sucessão, né? Sim. Que envolve outros problemas também, né? Não é só esse, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Eu tenho, geralmente, essas áreas, têm algumas famílias proprietárias. E se alguém vier faltar no meio do caminho, antes de eu lavrar a escritura, eu tenho que fazer inventário. Sim. Então, eu já travei a operação de novo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, a orientação nossa é, no que a gente definiu que vai fazer o empreendimento, definiu que essa área vai ser comercializada, que a gente constitua uma empresa de administração, de participação, passa o terreno para debaixo dela, os herdeiros viram sócios, então uma eventual sucessão facilita muito a nossa caminhada, e aí você vai ter a tributação normal da distribuição de lucro dessa empresa de participação. Então, que é caso a caso, aí tem que olhar a legislação da época. sim, então esse empreendimento ele vai ser, na verdade, celebrado então pessoa jurídica nessa linha de raciocínio, né? Justamente para facilitar então essa administração da empresa e passivo depois tributário, sucessão e tudo mais. Pra você ter ideia, a gente está trabalhando numa área fora de Jacareí, são 4 famílias com acho que 30 herdeiros. Sim, nossa. Difícil de até fazer reunião com essa turma toda. Aí você pensa o seguinte, né? Morre um, já complica tudo. Sim. Aqui em Jacareí teve outra. Mesma coisa. E aquele negócio, quando a gente está falando de família, sempre vai ter aquele herdeiro que está bem velhinho, né? Sim. Que é até complicado de explicar as coisas. Isso tem bastante. Isso tem bastante. Então, e aí os filhos já estão entrando. Enfim, é complicado. Por isso que não dá. A gente tem que formatar de uma forma que, como que a gente pode falar, facilite o dia a dia, principalmente depois, né? Sim. E nessa linha de raciocínio, até a curiosidade minha, né? Você falou, se ele morrer e tal, facilita e tal. Como é que fica, então, a parte de aspecto sucessório, né, nessa linha de raciocínio? Porque daí existe a empresa, os herdeiros vão dar, então, só as cotas. Como é que funciona isso daí? Os herdeiros vão dar as cotas, né, do falecido, entram na sociedade. Só que qual que é o problema hoje? Se eu tenho todo mundo na pessoa física e vem a faltar um dos proprietários, enquanto eu não concluir o inventário, eu não posso... Eu tenho que concluir o inventário, verbal, o inventário na escritura, na matrícula, e para depois estar podendo assinar o eventual contrato de venda da área, certo? Sim. Até lá eu não posso fazer isso. A partir do momento que eu tenho uma pessoa jurídica por trás, a gente tem um quórum de aprovação. Sim. Então, com esse quórum, eu consigo tocar o empreendimento sem problema nenhum, né? Eu não dependo mais daquela família, mesmo que aquele inventário leve um ano, porque a gente nunca sabe, né, Rafael? Sim. Você tem inventário que... a família concorda e você faz ele de forma administrativa, rapidamente, e às vezes você tem inventário que tem briga, né? Isso não é tão pouco assim que acontece, né? Eu fiquei trabalhando num inventário que começou em 2015 e terminou no passado. Então, você já imaginou isso travar Por que vai acontecer? A construtora é muito simples, ela tem um contrato, não tem? Sim. Ela vai exigir o contrato. Exato. Se você está inadimplente, você responde com multa. Aí você imagina uma multa sobre um valor que é razoavelmente elevado, como é que faz para pagar? Como que os herdeiros vão pagar? Porque quando eles entraram com terreno, não quer dizer que eles tenham dinheiro. Sim. Na verdade, tem um capital grande imobilizado, né? Sim, exatamente. Não, faz sentido. E nessa parte, você falou a respeito dessa constituição dessa empresa, ainda mastigando um pouquinho mais esse assunto, como é que fica a parte de administração? Porque família é um porre, né? Quando envolve fazer negócio todo mundo junto ali, tem muito sentimento envolvido, tem o fulano que não gosta da Beltrana e o ciclano que não gosta da fulana, e começa a ter esse tipo de coisa, né? Isso. E a gente está falando aí uma área grande, né, que vai gerar um bom retorno para todo mundo e invariavelmente todo mundo vai
vai querer palpitar. Como é que fica isso daí, doutor? Família, geralmente, eles vão trazer recordações de 50 anos atrás, né? Que é onde começa a complicar o assunto, né? Quem não Sim, participou de nada daquilo, mas guarda mágoa por algum motivo, né? sim, E sim. isso é normal. Na realidade, é assim, quando a gente monta a empresa, a gente aproveita o bom ambiente da família, porque a família quer o negócio. Então, isso é importante. Então, na hora que está todo mundo bem, a gente já define essas regras no contrato. Sim. Quem vai administrar, quórum para isso, quórum para aquilo, e está resolvido. Ali na frente, você já tem os 2 administradores ou 3 administradores, enfim, daí é família por família, né? Eles tomam as decisões com base no que tem no contrato social ou em algum acordo feito fora do contrato social. Enfim, aí já está definido, né? Não dá para deixar isso lá para frente, porque senão vai dar confusão de novo. Sim. E nesses casos, você prefere que tenha um cabeça ou um grupinho ali tomando decisões? A sua opinião particular mesmo. Ah, geralmente pelo menos 2, né? Sim. 2 já é suficiente. Mais que isso, começa agora. Depende do tamanho, né? Às vezes você tem famílias grandes aí, que você tem áreas aí aqui que tem 70 herdeiros. E aí, o que você faz? E dentro do trabalho do advogado, né? Você falou várias vezes, né, a respeito do nosso trabalho. A gente começa lá no início, assim. Vamos lá, né? Como é que funciona, então? É a análise desses contratos, né? Do tipo, especificamente, assim, cláusulas que você considera, assim, indispensável, que tem que conter, porque senão o risco é muito grande pro proprietário. Tá. Primeiro, os prazos, né? Você não pode deixar na mão da construtora que ela dirija os prazos. Então, Sim, é claro que você depende dos órgãos, né? Estaduais, municipais, dependendo federais. Mas não dá para deixar solto. Então, tem que ter esse acompanhamento de prazos, tem que estar no contrato. Então, a partir do momento que ela recebe, por exemplo, comuniques da prefeitura sobre determinada alteração no projeto. Então, vai ter que estar no contrato que ela tem um prazo de tantos dias para responder esse comunique. Porque sim, senão ela deixa o comunique lá e não anda, né? Fica travado. O segundo, prazo de entrega do empreendimento. Isso é muito importante, né? Primeiro que para você ter ideia de quando você vai ter a propriedade com você, se você pegar a propriedade como forma de pagamento. E mesmo para entregar para o consumidor. sim, Então, prazo de entrega do empreendimento, isso é muito importante. Os percentuais de venda estão na negociação, mas principalmente o que vai ser abatido daquele percentual que você vai receber do empreendimento. Quais são as despesas? Então, o que é normal? Eu pago um percentual de administração da carteira para a construtora. Eu pago um percentual a título de marketing. E a corretagem da venda dos lotes ou dos apartamentos para terceiros. sim. E, por fim, a questão da garantia, né? Eu diria que esses aí são os pontos principais que a gente tem que estar muito atento. Legal. E existe a possibilidade de colocar assim, algum tipo de cláusula de reversão do imóvel? Porque você falou, ó, esse patrimônio ele sai e vai integrar ali a SPE, enfim. Existe alguma possibilidade de reverter em caso de desfazimento desse contrato por algum motivo, enfim, alguma situação específica? Sim, existe até porque você pode, mesmo depois do empreendimento aprovado, você pode ter, eventualmente, uma desapropriação da área ou qualquer outro problema, até com a construtora mesmo, que inviabilize a continuidade do negócio, né? Sim. Então, aí você dispõe no contrato de parceria a volta, ao retorno ao status quo e quem vai pagar a despesa por aquilo ali, né? Sim. Então, isso é possível prever e é bom estar sempre previsto também. E no caso de falência da construtora, o que Então, acontece? exatamente, é toda essa questão de você retornar o terreno para a família, né? Porque você fez um contrato. Então, eu te passei o terreno para você construir um empreendimento. Aí você não constrói, independente do motivo, você não constrói. Você tem prazo para começar a obra. A partir do que você descumpriu o contrato, uma das cláusulas pode ser, eu vou ter ou a reversão ou a execução da garantia, né? Sim. Por isso que é importante a garantia. Porque a hora que eu tenho ela, o que acontece? Vamos falar que eu tenho um seguro-garantia, Sim. prestado por um banco, por uma seguradora. É muito simples. O contrato é inadimplente, não cumpriu o contrato, eu vou, executo o seguro e recebo o dinheiro. Acabou. E não tem nenhuma chance desse terreno acabar participando da massa falida da empresa por alguma coisa? A princípio eu entendo que não, Rafael. É que eu não tinha, assim, sinceramente, até hoje a gente não teve nenhum problema desse tipo, até porque a gente costuma filtrar as construtoras, né? Sim. A gente não teve. E geralmente eu trabalho com garantia, então a gente executa a garantia. Então, para mim, se o terreno
vai para algum lugar ou não, vai ser feita uma outra destinação dele, é indiferente porque a família está garantida, né? A família recebeu o dinheiro, né? Isso que é muito importante. Legal. E um problema que pode acontecer, eventual ação civil pública, né? A gente citou lá de passivo ambiental e a gente sabe que o Ministério Público tem uma atuação importante e implica com algumas situações específicas ali, enfim. E, eventualmente, os proprietários podem ser chamados ali a compor a lide ali, né, de alguma forma, né? Como é que você vê, então, o nosso trabalho, a nossa defesa dos proprietários nessa linha de raciocínio? Se os proprietários não participarem da SPE, dificilmente eles vão ser chamados na ação civil pública, salvo passivo, né? Sim. E pode ter passivo ambiental, pode ser uma ação civil pública de consumidor, tem várias coisas que eles podem imaginar ali para dar um pouquinho de trabalho, tanto para a empresa quanto para o proprietário. São situações, né, Rafael, que embora a gente até imagine que possa acontecer, elas demandam sentar e conversar, né? Sim. Aqui em Jacareí a gente teve alguns exemplos, né? Sim. Por empreendimento aprovado, vendido, sim. E aí o Ministério Público entra com a ação civil pública. É um condomínio ali no centro que o senhor conhece, exatamente, ali que está com problema. Né? Exatamente. Volta, aí o que acontece? Aí é um problema, porque na época, se eu não estiver enganado, eu acho que é um empreendimento que foram comercializados, acho que mais de 300 lotes, 200 voltaram. Sim. Ou seja, é uma situação que não tem como previamente você definir, né? Porque foi tudo aprovado. Sim. Então não tem jeito. Aí tem situações que tem que conversar e buscar a melhor saída e às vezes até esperar resolver. Não tem muita alternativa, né? Tem coisa que você não consegue mexer. É bom até deixar claro, né, que por mais que o advogado ele tente antever o que pode acontecer, né, e prever tudo e colocar no contrato, fazer o mais amarradinho possível, o nosso país ele gera uma série de inseguranças que pode acontecer algo totalmente inesperado, um fato do príncipe legítimo. Sim, é coisa que você não espera e que você fala, gente, não é possível. Mas acontece. Mas não é só isso. Nós temos um empreendimento num outro município que existia um termo de ajustamento de conduta para reposição de área ambiental, de APP. Sim. Ok, até aí sem problema. Foi feito o estudo, foi feito o acordo. Só que durante o plantio, houve 3 incêndios criminosos. 3. Sim. Ou seja, tudo que foi plantado, ou quase tudo que foi plantado, foi perdido. E para o Ministério Público, para os órgãos ambientais, não interessa. Eu tinha que entregar aquela área reflorestada. Então, isso atrasou o empreendimento, gerou mais despesa, e você vê, é uma coisa que não teve causa de ninguém. Alguém foi lá de forma criminosa. Sim. E incendiava o local. São coisas que não estão previstas. E faltou até um pouquinho de sensibilidade dentro da MP, né? Também, né? Isso não existe, né? Não é por nada não, mas isso não existe. Né? Legal, Luiz. Sensibilidade é uma coisa que passa longe de lá, né? São as agruras que a advocacia passa, né? Não tem jeito. Não. Porque, na verdade, é a gente que escuta as reclamações depois, né? Porque eles estão uma parte distante, né? Sim. E quem tem que aguentar somos nós, né? Exatamente. Legal, Luiz. A gente combinou de ficar meia hora aqui conversando, a gente bateu a nossa meta. Né? Eu agradeço você ter voltado ao nosso programa, ter falado de um assunto que é super difícil, entre aspas, né? Super diferente do batidão da advocacia, né? Que poucos conhecem, né? E eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Rafael, mais uma vez eu agradeço, é gostoso estar aqui, né? O ambiente é gostoso, o podcast está indo muito bem, né? Graças a Deus. É bom. E é um prazer estar voltando aqui, né? Com certeza. Vamos voltar outras vezes, mas vamos falar de outros assuntos. Agora vamos sair da advocacia, vamos falar de futebol. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder colaborar um pouco e elucidar algumas dúvidas aí. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.